Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar, da Unicinos. Nessa videoaula 15.1, nós vamos ver ciclos de peso negativo em grafos. Essa videoaula é baseada nos seguintes capítulos de livros. Antes da gente ver ciclos de peso negativo, vamos lembrar o que é um caminho mínimo. Quando a gente está considerando o problema do caminho mais curto, a gente está trabalhando com um grafo orientado, as arestas têm direção, e ponderado, as arestas têm peso. Isso significa que existe uma função de peso, W, que vai mapear as arestas em números reais representando os seus pesos. Cada caminho vai ter um peso, e esse peso vai ser o somatório das arestas que compõem aquele caminho. Então, para esse grafo aqui, a gente tem esse caminho representado pela seta vermelha, que é o caminho P1. E esse caminho P1, como ele é um caminho dentro de um grafo simples, ele pode ser representado apenas como uma sequência de vértices. Caso não fosse um grafo simples, a gente também teria que representar esse caminho pelas arestas, né? Vértices e arestas de forma alternada. Então, P1, um caminho P1 é A, B, C, D, E, F. Esse caminho P1 ele vai ter peso 10. 1 mais 3 mais 1 mais 5. Um outro caminho possível entre A e F é o caminho A, E e F. Esse caminho tem custo 12. Só existem esses dois caminhos entre A e F. Como P1 é o menor, isso significa que P1 é um caminho mínimo entre os vértices A e F. Bom, vamos ver agora ciclos de peso negativo. Em grafo, as arestas podem ter peso negativo. Vamos pensar aqui nesse exemplo. Qual é o custo do menor caminho entre U e W, entre os vértices U e W? Bom, se a gente começar por esse vértice U aqui, a gente vai ter 5 mais 3, 8. É essa a primeira possibilidade do caminho P1 de custo 8. Uma outra possibilidade é a gente vir de U até V, passar por esse ciclo, né? Pegar esse outro vértice de custo menos, essa outra vértice de custo menos 3. Então, a gente vai ter 5 menos 3, 2, mais 5, 7, mais 3, 10. Então, vamos chamar esse outro caminho de P2. W de P2 é 10. Ficou óbvio aqui que o P1 é um custo de menor caminho, não vale a pena ficar passando pelo ciclo, porque a gente ficou com um caminho maior. Agora vamos ver esse outro caso aqui. Para esse outro grafo, a gente também quer encontrar um menor caminho entre U e W. Então, um caminho possível, P1, é igual a U, V e W. Esse caminho é o que a gente está representando aqui. Esse caminho, P1, ele vai ter custo 3 mais 3, que é 6. Um outro caminho possível seria um caminho que passasse pelo ciclo. Então, a gente iria fazer U, V e W. Esse caminho P2, ele vai ter o custo 3 menos 5, menos 2, mais 3, 1, mais 3, 4. Agora vamos ver, então esse é o caminho P2. Agora vamos ver um caminho em que a gente passe 2 vezes por esse ciclo. P3 igual a U, V, U, V, U, V, W. A gente passou uma vez a mais no ciclo. Qual vai ser o custo? Então, de U até V, 3, de V até U, menos 5, 3, menos 5, 3 e depois mais 3. Então, aqui a gente vai ter 3 mais 3 mais 3. Vai faltar um 3 aqui. Mais 3 são 4 vezes 3, 12, menos 10, 2. Então, esse caminho foi com custo 2. O que a gente pode ver aqui?
que cada vez que a gente passa por um ciclo, a gente diminui o custo do caminho em 2. Por que isso acontece nesse grafo aqui e não no outro grafo? Porque nesse grafo aqui, o ciclo C1, formado por U, V, U, né? Sempre lembrando que o ciclo é um caminho que inicia e finaliza no mesmo vértice. Esse ciclo, ele tem um peso positivo, então 5 menos 3 é 2, isso é um valor positivo. Agora, C1 nesse outro grafo, também formado pelos vértices U, V, U, vai ter um custo diferente, então W de C1 aqui vai ser igual a 3 menos 5, que é menos 2. Nesse caso aqui, o ciclo ele tem um peso total negativo. O peso desse caminho ciclo aqui é negativo, tem um menos. Isso significa que o algoritmo vai ficar tentando passar pelo ciclo várias vezes, porque cada vez que ele passa, ele diminui o custo. Se existe um ciclo de peso negativo acessível a partir da origem S, os pesos dos caminhos mais curtos perdem a referência. Foi o que a gente viu no exemplo anterior. Por quê? Porque os algoritmos eles vão ficar passando pelo ciclo infinitas vezes para poder diminuir o custo daquele caminho. Então, o custo do caminho mínimo, ele vai ser, aqui a gente está representando por esse símbolo, o custo do caminho mínimo entre U e V, ele vai ser um dos menores caminhos possíveis entre U e V, se existir um caminho de U até V, e infinito caso não exista. Agora, se existir um ciclo de peso negativo entre U e V, ou seja, acessível a partir de U, então a gente diz que o custo desse caminho mínimo é menos infinito, porque o algoritmo ele vai ficar preso, ele vai ficar passando várias vezes por esse ciclo para poder diminuir ainda mais o custo daquele caminho. Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos ver o algoritmo Bellman-Ford. O algoritmo Bellman-Ford permite encontrar um menor caminho em grafos que possuem arestas de peso negativo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.